Bom, gente, vamos lá, mais um vídeo. Dessa vez, o tão esperado, pelo menos por mim, né? O vídeo sobre o sono, que eu tô pra fazer faz muito tempo. E eu falei, não, vamos fazer hoje, vamos aproveitar o tempinho, vamos fazer. Me desculpe se esse vídeo ficar longo, mas é que tem bastante coisa pra falar e eu acho que é um assunto interessante, porque eu acho que muitas mães vão passar, passaram por isso, e eu acho legal trocar essas experiências, né? Então, vamos lá. O Arthur, ele tinha um sono muito conturbado. Ele passou por aquela fase de recém-nascido, do sono de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, tá? Aquela coisa conturbada. Mas chegou um momento que ele estabilizou e ele dormia a noite inteira. Isso foi com uns 2 para 3 meses, mais ou menos. E ele acabava não mamando a última mamada da meia-noite. Ele dormia umas 9 horas da noite e acordava às 7, 8 horas, né, tranquilo e tal. E aí a gente tava super feliz com isso. Só que o que aconteceu? O pediatra falou pra não deixar a mamada da meia-noite, pra continuar dando. Mesmo que ele não acordasse, né? E mesmo que ele estivesse ganhando o peso normal pra que desse a mamada pra ele, né? Aí eu fui lá e fiz. Então, dava meia-noite, eu pegava ele do berço. Ele não acordava nem pra mamar e nem pra voltar pro berço. Ele não acordava. Então, eu pegava ele, dava a mamada e voltava ele pro berço. Isso eu acho que foi um fato que auxiliou pra ficar conturbado, porque mesmo que ele não acordava, eu acho que ele criou o hábito do mamar, né, de madrugada. Então eu acho que isso deixou ele meio desestabilizado. E também ele tinha uma rotininha, né, e a gente acabou tirando ele da rotina uma vez que a gente saiu e voltou tarde. E aí eu acho que ele ficou também meio confuso. Então, a partir daí, ele começou, assim, a não dormir. Então, de uns 4 até uns 6, 7, até uns 7, 8 meses, mais ou menos, era muito conturbado. Nossa, quando chegava a noite, me dava uma sensação horrível, porque eu sabia que aí vinha a batalha, né? E aí, quando ele fez 6 meses, eu lembrei de alguns livros, né, que uma amiga minha, que também tem uma bebê da mesma idade, leu e tava fazendo e tal. E aí eu fui logo comprar, né? Então assim, eu ia fazer um vídeo, gente, falando sobre cada livro que eles falam, eu fiz resumo, eu fiz um monte de coisa. Mas eu acho que não ia ficar muito extenso e eu acho que quem quiser pode ler porque é uma leitura rápida. Então no blog eu vou colocar umas coisinhas a mais, umas informações a mais, mas aqui eu vou falar o básico mesmo, tá? Então, eu fui atrás de livros pra me ajudar, né? Eu já tentei, a gente pergunta pra um monte de gente, tal, a gente já tinha tentado de tudo, né? E assim, o Arthur, ele só dormia embalando no colo, no carrinho, no peito, aquelas coisas, né? E isso tava me desgastando muito e desgastando muito a ele também. Então, eu recorri aos livros. Os primeiros livros que eu li foram esses daqui. Muita gente conhece, são livros polêmicos, digamos assim, né? Que é esse aqui, que é o Nana Nenê, e esse aqui, que é o Além do Nana Nenê. São do mesmo autor. Se eu não me engano, são pediatras norte-americanos. Acho que é. Só sei que eles são norte-americanos, né? E esse primeiro livro, que é o Nana Nenê, é até os 6 meses. Eu comecei a ler quando o Arthur tinha 6 meses, mas aqui ele fala, não tem problema, leia e comece como se o seu bebê tivesse antes dos 6 meses, né? Comece a rotininha dele normal. Eu li esse livro em um dia, né? E assim, é um livro polêmico, por quê? Porque ele meio que ele é adepto àquela coisa do deixar chorar, né? Eu já vi muitas críticas, tal. E assim, deixa eu contar primeiro como é que foi, depois eu falo a minha opinião. Eu, no desespero, li e comecei a seguir. Então, assim, hoje eu quero deixar bem claro que tem coisas que a gente tem que agregar e tem coisas que a gente tem que deixar passar,
né? Então, tudo que a gente lê, que a gente faz, alguma coisa boa a gente vai tirar daquilo, né? Então, esse livro, apesar dele não ser as mil maravilhas, tem muitas coisas que eu retirei dele e que eu levo até hoje. O problema dele mesmo é o deixar chorar, né? Mas eu, do desespero, fui e fiz. Não dá certo, tá? Já deixou, pelo menos comigo, não dá certo. Mas assim, vamos lá. Qual é o centro? Qual é o foco desse livro? O foco desse livro é a segurança. Então é isso que ele prega, que o bebê tem que sentir segurança. Quando ele se sente seguro, ele consegue dormir tranquilo, ele consegue ter uma rotina tranquila. E essa segurança vem de duas maneiras, digamos assim: família e rotina. Então, é engraçado, mas assim, ele diz que o melhor jeito de você passar segurança pro seu filho é tendo uma boa relação com seu marido ou com a sua esposa, né? Então, assim, quando o filho vê que o pai e a mãe se amam, que são um casal, porque muitas vezes, né, a gente esquece que a gente é mulher, que a gente é filha, que a gente é profissional, que a gente é amiga. A gente se dedica tanto à maternidade que a gente acaba esquecendo, né, dos nossos outros papéis. Mas é que ele fala que é fundamental você lembrar que você é esposa. Que é assim, o filho, ele, digamos assim, é um agregado à família. A família já existia, você, o seu marido, seu noivo, seu namorado, a família já existia, né? A consequência dessa união, desse amor, é o filho. Então, antes do filho, já tinha uma história de amor e que ela tem que continuar. E que se ela continua harmoniosa, firme, nananana, a criança vai se sentir segura. E essa segurança vai trazer um sentimento de tranquilidade para ela, que ela vai conseguir dormir. Parece doido, mas é assim mesmo. Ele fala que as famílias que não são tão estruturadas assim, que não tem o pai, que não tem isso, que não tem aquilo, sofrem um pouco mais de dificuldade nesse processo, mas que nada é impossível, que é possível que dê certo. Então, é mais ou menos isso. Então, quando você tem um lar harmonioso, você consegue passar essa sensação para a criança. E a rotina. Então, você criar uma rotina em que você decide os horários e não a criança. Esse é outro ponto polêmico, que eu já vi mães falando que não. Eu deixo meu filho escolher o horário, né? É ele quem vai decidir. Agora, a minha opinião sobre os livros. O livro 2, ele fala mais sobre comportamento, depois dos 6 meses, tal, que é bem legal, tal. Mas, assim, eu acho que a gente tem que agregar as coisas boas do livro, que é essa questão da segurança, essa questão da rotina, que eu acho que sim, que nós temos que impor algumas coisas para os nossos filhos, porque a gente já vem de uma rotina, então ele tem que se adaptar à nossa rotina. Só que nós também agora vivemos uma nova vida, então a gente também tem que se adaptar à rotina dos nossos filhos. Então eu acho que é o equilíbrio das duas. Eu deixei o Arthur chorar e não deu certo, gente. Ai, como eu me arrependo. Olha, foi muito triste ver ele chorando, ver ele passando por esse momento. Eu não faria isso de novo. O lance dele é assim, você coloca ele no berço, se despede e tal e deixa chorar. Ele diz que o filho não vai morrer, não vai acontecer nada se ele chorar e que uma hora ele vai acabar dormindo. É lógico, ele vai dormir porque ele não aguenta mais chorar, então uma hora ele vai dormir. E eu tava vendo que ele tava ficando muito estressado, então assim, não deu certo, não dá, é uma coisa muito estressante e eu acho que pra mim não deu certo essa tática. Mas muitos conselhos que eles dão, acho que é bem legal, acho que serve pra gente agregar no nosso dia a dia. Tá, gente? Aí eu comprei um outro livro, que é esse aqui, ó. O Sono do Meu Bebê. Essa Renata, ela é psicóloga. E ela fala que depois de ler também um monte de livros e tal, ela criou, digamos, a técnica dela. E que essa técnica ajudou com os filhos dela e tal. E realmente é uma técnica mais suave, mais tranquila, mais gostosa, tal, que dá certo, né? Só que ela é muito parecida com esse livro aqui, ó, que é o Nana Nenê, Como Resolver o Problema da Insônia no Seu Filho.
esse livro virou a minha bíblia, né? Eles são muito parecidos nas técnicas, né? Mas esse aqui eu achei mais completo. Por quê? Porque ele traz relatos, tal. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele é espanhol. Ele é espanhol. Então, assim, como aquele livro, esses livros aqui são americanos, a gente também tem que considerar que a rotina é diferente, os costumes são diferentes, assim como esse, só que esse aqui é um pouco mais parecido. Então a gente tem que considerar que a gente vive num outro clima, num outro, não é? Tudo meio que diferente. Então, esse livro aqui é o livro que eu usei com o Arthur e que deu muito certo e que está dando até hoje e que eu recomendo para todo mundo. Então, se você está passando por problema com o sono do seu filho, eu recomendo esse livro. Quando eu vi como resolver o problema da insônia do seu filho, eu falei, mas o Arthur não tem insônia, o que eu vou, né, seguir esse livro? E comecei a ler. Aí ele começa com o relato dos pais, falando a situação que passa com os filhos. E, gente, tudo que eu li era o que estava acontecendo com o Arthur. Tudo. E aí ele começa a explicar a questão da insônia e tal. E aí eu cheguei à conclusão de que o Arthur, sim, tinha insônia. Por quê? Porque o Arthur, ele não conseguia manter uma rotina de sono e ficar bem durante o dia. Então, assim, à noite ele se agitava muito, então ele acordava muitas vezes e muito agitado. Ele não conseguia ter um sono tranquilo e durante o dia ele estava muito irritado. Ele estava difícil de lidar, né? Então eu vi que ele estava com insônia. E aí eu pensei que isso estava afetando não só a mim, porque sim, é muito desgastante você acordar, você ter que, sabe, lidar com uma criança que tá difícil, você não conseguir, você se acha impotente, né? Então isso pra mim tava muito ruim. Só que quando eu descobri que pra ele isso tava muito ruim, eu falei, não, tá na hora de mudar. Então, esse livro também, a base desse livro é a rotina. Então, assim, se vocês quiserem, esse livro, ele é rapidinho de ler, você pega e lê rapidinho, e ele é muito gostoso, você vai entender tudo que ele quer dizer, né? Então, assim, vamos lá. Eu vou trazer o resumo, tá, gente? O resumo pra mostrar como é que eu tô fazendo. Ele fala da rotina. Então, se a criança tem uma rotina harmoniosa, ela vai ter uma noite harmoniosa, porque a noite vai fazer parte dessa rotina. Então, a gente precisa englobar o sono nessa rotina. É mais ou menos assim. As mamães vão poder me ajudar. Quando a gente vai dar o almoço pra eles, que a gente pega o prato, pega a papinha, pega a colherzinha, eles já não se agitam, já não ficam fazendo assim, porque eles sabem que eles vão comer. Tem que ser a mesma coisa na hora do sono. Eles têm que saber que aquela hora é a hora de dormir, né? Eles deixam bem claro que não é fácil, você tem que ser persistente. E uma das grandes causas de não dar certo é porque os pais desistem no meio do caminho, né? Então, é por isso que não dá certo. E eles falam que, assim, isso daqui pode durar uma semana, cada noite, cada processo pode durar 1 hora. Então, assim, e gente, é assim mesmo, é demorado, é desgastante, chega uma hora que você acha que não vai dar certo, mas dá. Então, vamos lá. Eu comecei a colocar o Arthur numa rotininha bem certinha. Horário de acordar, horário de comer, horário de papinho, horário de tudo. Lógico, né, gente, que eu não espero o relógio bater pra fazer, né? A gente tenta manter. E o legal é que, assim, hoje, se a gente sai da rotina, ele consegue voltar nela, né, depois. Então, assim, ele mama de manhã, depois ele toma um suquinho no meio da manhã, depois ele almoça, depois ele come a sobremesa, mama à tarde e à noite ele janta a papinha e depois da papinha tal ele toma um banho, né? Depois de um tempinho ele toma banho, mama, escova os dentes e vai dormir. Uma coisa muito importante também é você colocar o seu filho acordado no berço. Vamos lá. Quando o bebê precisa de você pra dormir, né, é lógico que sempre ele vai precisar. Então, você sempre vai ter que estar disponível pra ele. Então, se ele dorme na sua cama e acorda no berço, ele vai acordar, né, falando, como é que eu vim parar aqui? Se ele dorme no carrinho balançando,
e acorda no berço, ele também vai se achar estranho. Então, assim, ele precisa ter associações externas, né, do sono. Então, nada que precise de você, né, tanto pro seu bem quanto pro dele, né. Então, assim, vamos fazer associações. Assim como ele sabe que o pratinho, a colherzinha, a comidinha é da comida, vamos fazer associações com o sono. No caso do Arthur, o berço, a coberta, os bichinhos de pelúcia e a chupeta. Então ele já sabe que quando ele vê isso, ele vai dormir. Então, assim, você faz... É todo um ritual. Então, por exemplo, ele mama de noite, aí ele vai lá, escova o dentinho, a gente vai pro bercinho dele, faz uma oração, apresenta pra ele o berço, os bichinhos e tal, e coloca ele lá. Boa noite, e saímos da visão dele. No começo, gente, ele odiava os bichinhos dele, ele odiava ficar no berço, ele já levantava e começava a chorar. E aí, qual é o correto a se seguir? Você vai seguir uma tabelinha de assim. Você vai sair e você vai esperar 1 minuto, desde o momento que ele chora até 1 minuto. Então, você esperou 1 minuto, entra no quarto, sem alarde, sem bronca, sem mau humor, conversa com ele, fala que está tudo bem, coloca-o de volta deitado, não tira ele do berço, dá os objetos, mostra pra ele que tá tudo ali e saia. Então, assim, essa rotina. Aí você esperou 1 minuto, depois você espera 2, depois você espera 3, depois você espera 4, depois 5. É o máximo de tempo que você vai deixar o seu filho chorando. Você não vai deixar mais do que 5 minutos. Deu 5 minutos? Quando der 5 minutos, você vai voltando. E isso pode durar, gente, 1 hora, 1 hora e meia, que é o que acontecia com o Arthur. No começo, a gente ficava 1 hora nessa rotina, até ele dormir. E aí foi diminuindo. Então, chegou num tempo que ele chorava uma vez, a gente esperava 1 minuto, entrava, conversava, ele voltava a dormir. E ele ia acordado pro berço, hein, gente? Isso que é muito importante. Então, a gente seguia essa rotina durante 1 semana, certinha, e ele entrou nessa rotina. Aí passou 1 mês, aí ele saiu da rotina, a gente continuava a seguir. Então, assim, sempre que acontece alguma coisa que saia da rotina de sono dele, a gente sempre mantém o esqueminha. 1 minuto, 2, 3, tal. E isso dá certo, gente. Hoje, ele adora os bichinhos dele, que ele odiava, ele tacava pra longe os bichinhos. Hoje, ele abraça, ele conversa. Então, ele pega o bichinho dele e vai conversando até ele dormir. Então, hoje é assim, ó. A gente pega ele, faz o ritualzinho e tal, coloca ele no berço, dá boa noite, sai e ele fica. Ele pode demorar, digamos assim, meia hora pra dormir, mas ele fica quietinho, com a chupeta, conversando com o bichinho, até que ele dorme. E dorme a noite inteira. Quando acontece alguma coisa, tipo, o dia dele foi muito agitado, tal, ele acorda mais vezes à noite. Então, a gente segue a mesma coisa. Espera 1 minuto, vai lá, vê o que tá acontecendo, coloca ele, ajeita, calma, volta. Espera 2 minutos. Mas, gente, a gente nunca mais chegou nos 5 minutos de espera. Então, assim, isso deu muito certo e foi muito tranquilo. Ninguém sofreu. E hoje o Arthur, ele dorme a noite inteira, tira 2 sonecas por dia, uma antes do almoço, que é agora. Agora, quer ver, ó, 12:00. Então, ele já tá quase acordando pra almoçar. Ele dormiu, 10:30, acorda 12:00. Quando dá 4:30, ele dorme e acorda às 6. Ele dorme bastante e dorme a noite inteira. Acorda feliz, que é o principal. Come super bem, brinca super bem. E, gente, tá maravilhoso. E é aquilo, saiu um dia da rotina, ele sabe voltar. Então, se você tá passando por esse problema, se você não quer passar, se você vai ser mamãe, né? Leia esse livro. Ele serve pra qualquer idade, né? É lógico que quanto mais velho, é mais difícil de você lidar, tal. Mas aqui ele dá todas as dicas. Gente, vale a pena, vale muito a pena. Então, assim, ó, o que eu deixo pra vocês é rotina. Crie uma rotina e crie objetos de associação na hora do sono que não dependa de você. Então, o carrinho depende de você empurrar, o colo depende de você, o peito depende de você, você ficar lá no berço depende tudo de você. Então, tudo que depender de você, você vai precisar estar lá.
Então cria alguma coisa que não precise de você. No caso, a gente criou o ursinho, a chupeta, né? Então ele fica lá com os bichinhos dele. E dá certo, gente, tá muito certo. Então, assim, eu tava muito desesperada com isso. Eu acho que muitas mães, muitas famílias passam por isso e não sabem o que fazer, se sentem impotentes. E esse livro me ajudou muito, 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 muito. Então, ó, procurem esse livro, ele não é caro, ele é fácil de ler, tá? Eu comprei pela Saraiva, internet, eles entregaram rapidinho, então vale muito a pena, tá, gente? Todas as suas dúvidas estarão aqui sanadas. Eu tenho certeza que o seu bebê, o seu filho, a sua filha vai passar a dormir a noite inteira. E o outro segredinho, persistam, pais persistam. Se a gente não persistir, eles não vão criar essa rotina, tá? Tudo depende da gente, da maneira como a gente lida com eles, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a dica tenha sido válida pra vocês. Qualquer coisa me procurem. Se vocês querem saber alguma coisa a mais sobre os livros, sobre todos esses livros, me procurem, deixem comentários, entrem lá no blog, comentem que eu respondo na maior tranquilidade, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou lá acordar o Arthur, que tá na hora dele almoçar. Beijinhos e fiquem com Deus. Até os próximos vídeos.